Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E as pessoas falam, não, mas é bom, o estado, ter mais estado é legal. E se o Lula ganhar? Cara, assim, não dá pra saber exatamente como que vai ser o governo dele, porque ele também não é burro, né? Embora agora ele Esse tenha é o problema. ele ficado... O problema é esse, que ele não é burro. Mas assim, Ele é muito inteligente. a minha percepção pessoal, é um machismo, é que ele não vai cometer os mesmos erros do passado no sentido de largar o poder, sabe? Tudo que eles fizeram, todo o aparelhamento de instituições, do judiciário, da educação, da cultura, o dinheiro que eles mandaram para outras pessoas na América Latina que eles financiaram, né? Financiaram eleições, a propaganda de vários lugares da América Latina, amigos, né, deles, todo mundo lá do Foro de São Paulo. E ele perdeu. Ele acabou, acho que foi demais e acabou perdendo. Teve o impeachment, né? A Dilma foi uma tragédia muito ruim, o governo dela, e isso acabou estressando e acabou tendo um break. Então, eu acho que ele não vai querer largar o poder mais. Então, eu acho que ele vai acabar indo para esse sentido de diminuir o poder do Congresso, que até era uma proposta do Haddad na eleição de 2018. É mesmo? Aí, quando falaram dessa proposta, que é a constituinte, essa ideia de fazer uma constituinte e diminuir o poder do Congresso, aconteceu na Venezuela. E aí começaram a falar, olha lá, olha o que o Haddad está fazendo. Daí eles tiraram do programa de governo. Mas já foi uma ideia do programa de governo lá de 2018. Eu acho que regulação da mídia. Pra que é isso? Não, eu acho que se o Lula se eleger, a gente tá fudido. Então, A gente assim, tá pode ser que fudido. no começo do governo, dependendo das condições, porque a condição do Brasil agora, como o Brasil é meio que o celeiro do mundo, e a gente exporta e tal, e a gente tá com fertilizante, a gente tá... Graças ao Bolsonaro. Graças ao Bolsonaro. Como a gente tá numa situação um pouco menos pior em relação ao resto do mundo, pode ser que ele pegue um aumento de preço de commodities, igualzinho aconteceu em 2003, lógico que não exatamente igual, porque a China tava bombando, crescendo 10, 12% ao ano e comprando dinheiro pra caramba da gente. Sim. Mas numa situação de que pode ser que até melhore um pouco no começo, e aí ele se utilize disso para aumentar Aparelhar esses o Estado. tentáculos, ele já aparelhou, mas aumentar mais esses tentáculos, e aí vira a trolha. Tem muita gente do mercado financeiro que fala, mas o Lula no primeiro mandato, mas assim, o primeiro mandato do Lula, o próprio Lula e a própria economia mundial não são as mesmas. É outra situação. Sim. Então, o Lula, quando entrou, e toda a casa estava arrumada, a gente estava com moeda estabilizada, estava com a China comprando um monte de grana da gente de commodities subindo pra caramba, dólar controlado, inflação controlada. Ele manteve o tripé macroeconômico. O Palocci, apesar de ser um bandido, ele estava no Ministério da Fazenda na época. Da Fazenda o Ministério o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Depois do Palocci teve aqueles escândalos, entrou o Manteiga. Sim. Mas eles controlavam aquilo lá, é lógico que já estava dando mesada pra galera, já estava rolando corrupção, já estava rolando isso. Mas do ponto de vista econômico, ele conseguiu manter o superávit acontecendo, era fácil de acontecer. Só que em vez de ele pegar a popularidade que ele tinha e as coisas acontecendo bem naquela época e fazer reformas estruturais mesmo, óbvio que o objetivo dele não é esse, né? O objetivo não é fazer o país melhorar, é manutenção de poder. Ele poderia ter feito isso, mas o Brasil já não está nessa situação mais. O Brasil já não está na mesma situação que estava em 2003. O Lula já não é mais aquele de 2003. O objetivo dele é manutenção do poder, senão ele não teria voltado, né? Ele já tá velho, você vê que ele já está bem debilitado. Se fosse Lula, eu ia pegar os milhões que eu tenho. Sinceramente, eu acho que ele é um psicopata. O objetivo dele é, assim como boa parte do PT ali, é uma questão de psicopatia. É psicopatia, porque ele mente tanto. Isso é uma coisa bem normal dos comunistas, né? Mentir, a cara nem queimar. Mente, fala um monte de coisa e o pessoal, nossa, muito bem, parabéns. Mas quando você vai ver de verdade o que o cara tá falando, é completamente absurdo. Completamente absurdo. E essa parte do mercado financeiro que fala, não, mas pode ser que ele estabilize, porque ele sempre teve relações boas diplomáticas com todo mundo e tal. Cara, o mundo já não é aquele, o Lula já não é mais o mesmo, e mesmo que ele pegue a casa relativamente arrumada e tenha 2 anos de melhora econômica, porque pelo que foi feito antes, desregulamentaram um monte de coisa, agora a gente está pela primeira vez com tempo médio de abertura de empresa de 1 dia, saiu essa notícia ontem, muito boa notícia. Você pega isso, mas qual o objetivo dele? É melhorar a vida das pessoas? Não. O objetivo é manter o poder e aumentar esses tentáculos. Sim, se o Lula ganhar, o que eu prevejo acontecendo? Dando uma de mãe de Ná agora. Eu prevejo o STF ficando cada vez mais regulador de todas as questões do Estado. Eu prevejo uma regulação na mídia.
Eu prevejo impostos aumentando sobre os mais ricos. Não, imposto sobre todo mundo, porque é uma cadeia, parece que é só para os mais ricos, mas acaba indo para todo mundo. Começa sempre nas camadas mais ricas da população, porque isso tem mais popularidade, né? Vamos taxar os ricos porque os ricos são os malvados. Eu não concordo não pagar imposto sobre dividendo. Acho que tinha que pagar Então, imposto mas sobre depende, dividendo. né? Se o pobre paga sobre o arroz, Não, porra. mas aí que tá, uma coisa não tem a ver com a outra. Quando você olha a estrutura de imposto dos países, você tem alguns países no mundo que não pagam, tipo Estônia, por exemplo, não paga sobre dividendos. A maioria paga imposto sobre dividendos. Só que, quando você olha todos os impostos do país, a carga tributária geral, média, é muito menor do que a nossa. Sim, sim. Então, você tem uma carga sobre o consumo muito alta. Então, o pobre paga muito pelo arroz, porque o imposto sobre o arroz é absurdo. Sim. Isso que deveria diminuir. A gente até poderia fazer uma tabela Uma troca não seria progressiva legal? Seria de legal imposto. uma troca de imposto, assim. Sem dúvida. Você aumenta um pouquinho sobre a renda e faz ela ser mais progressiva, Sim. mas você diminui drasticamente sobre o consumo. É Você isso já que ia tinha que fazer acontecer. já ia ter uma melhora significativa. Sim. Agora, o imposto sobre o consumo é enorme. O imposto sobre a renda é grande. Nenhum dos impostos nossos volta, porque, desculpa, não volta nada. Não volta. Não volta. Não E ainda você quer cobrar sobre dividendos? Não, Fudeu. aí é foda. Entendeu? Não, com Esse que é o certeza. ponto. Você tem que se colocar sobre o contexto todo de qual é a nossa complexidade tributária e o tamanho dos impostos no Mas, Brasil. por exemplo, se fosse proposto assim, ó, vamos aumentar, vamos pôr o imposto sobre dividendo, mas vamos cortar o imposto sobre indústria e consumo. Eu falava, eu toparia na hora. Sim, Eu falei, então, aumenta o dividendo. Eu ganho os dividendos. Sim. Mas foda-se, Mas eu o topo ponto pagar. é esse. O ponto é você analisar a estrutura como um todo. Se você olhar, de novo, né? Eles gostam muito de tirar um recortezinho e falar quase nenhum país no mundo é isenta de pagamento de dividendos. Tá, mas olha todo o imposto. A própria Dinamarca, que o pessoal adora falar, que tem um imposto muito alto sobre a renda, imposto corporativismo Do corporativo. como Das fala? empresas? Corporativismo. Empresa corporativa. Oh, meu Deus. Boa. Imposto corporativo das empresas, a alíquota na Dinamarca é uma das menores do mundo. Então, tem muito incentivo para você empreender. Aí, na renda, na hora que você distribui, tem o imposto sobre o dividendo. Mas, além de tudo, eles devolvem boa parte, né? Porque a educação, segurança, etc., o Estado dá e é de qualidade. É um welfare, né? O Estado é pequeno, então, assim, o que tem de gastos com funcionalismo público, de gastos com estatais, é muito menor do que no Brasil, então consegue devolver bastante para a população. E você tem uma estrutura de Estado muito mais livre. Então, você consegue fazer negócio com qualquer pessoa. A legislação trabalhista lá não tem INSS, FGTS, não tem a quantidade de impostos que tem. Tipo, a CLT é um puta peso na questão do empreendedorismo do Brasil. Sim, ninguém contrata com o CLT se não precisar. Não, é um absurdo. Sim. É um completo absurdo que a gente tem de legislação trabalhista. Então, assim, eu quero ser a Dinamarca. Tá bom, então você quer copiar o imposto da Dinamarca, mas copia tudo. Copia tudo, não só a parte que Copia a fode legislação o rico, trabalhista. A legislação trabalhista é um papel, é uma folha. Você não tem salário mínimo, você não tem nada, você discute com o teu empregador o que você vai fazer. Você pode fazer hora extra do jeito que você quiser, não é que nem aqui de falar, não, você vai ficar mal, você vai ter burnout. Tipo, eu quero decidir o que eu quero fazer. Eu quero saber. Sim. Eu quero ter 3 empregos, eu quero trabalhar de sábado. Dá licença, meu problema. Ah, não, você não sabe o que você fala. É o Estado defendendo de Papai você, Estado. de você e de você mesmo. É. Então, essa noção de que é tamanho de Estado também é uma confusão muito grande. Você comparar um negócio, eu vou comparar só a quantidade de funcionário público por pessoa. Eu vou comparar só o gasto público. Eu vou comparar só... Não, compara tudo.